Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês já trabalharam, né, o sistema reprodutor feminino, já observaram o material que eu deixei na semana retrasada, né, antes do grau A. Agora nós vamos passar a trabalhar o sistema reprodutor masculino. Esse sistema reprodutor, similar, né, ao feminino, também é constituído pelas gônadas e pelos ductos genitais. As gônadas aqui são representadas pelos testículos e estes órgãos, assim como os ovários, também são responsáveis por produzir os gametas e produzir os hormônios gonadais. Aqui nesse esquema, a gente pode observar o sistema reprodutor como um todo, numa vista lateral. Então, vemos aqueles órgãos que são pares, como é o caso dos testículos e de muitos dos canais genitais, nessa visão lateral. Então, aqui temos um dos testículos e acima dele o epidídimo, que já é o início de um dos canais genitais principais, e logo em seguida este longo canal, que é o canal deferente, que vai desembocar aqui na uretra. Vemos também duas das glândulas anexas ao sistema reprodutor masculino, que são a vesícula seminal e a próstata, aqui em volta da uretra. Então, estes ductos genitais, eles têm esses canais principais, maiores, anatomicamente visíveis aqui nessa ilustração, e também tem canais internos aos testículos, que são os ductos intratesticulares e os ductos eferentes. Então, vamos ver um pouco sobre eles também. As glândulas anexas são 3, apenas 2 delas estão representadas nessa imagem, porque a terceira ela é de menor tamanho e não foi representada no esquema. Então, a gente vai ver depois a localização dela e a estrutura geral que ela apresenta. Eu já comentei em relação aos ovários, os testículos se dá o mesmo, então são glândulas mistas que produzem uma secreção considerada exócrina, os gametas, e uma secreção endócrina, que são os hormônios sexuais, no caso dos testículos, o hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Então, vamos ver um pouco sobre a estrutura das gônadas masculinas, e na segunda parte da aula, a gente vai observar os ductos genitais e as glândulas anexas. Então, as gônadas, elas têm uma estrutura, em termos anatômicos, um pouco mais diferenciada em relação aos ovários. Lá nos ovários, a gente viu que existiam os vários folículos, e que eles estavam presentes numa região cortical, em volta de uma região um pouco excêntrica, interna, mas um pouco excêntrica, que era a região medular. Aqui nos testículos, a gente vai ver que a organização é um pouco diferente. O que nós temos é essa estrutura, então, de forma oval, essa caneta amarela, que eu acho que fica mais visível nesses esquemas. E ela é subdividida internamente em pequenas regiões. Essas regiões são mais ou menos triangulares. Vejam que existe um contorno azul aqui formando uma espécie de triângulo, e que os triângulos eles vão confluir em uma região mais interna, também excêntrica, também não é no centro do órgão, ela fica mais lateral. Esse testículo, que nós estamos vendo em vista lateral, ele termina aqui, nessa região, e o que nós estamos vendo aderido a ele é o epidídimo. Então, aquele primeiro canal genital que a gente observou também no esquema principal. Então, este ducto, este canal enovelado, já é um órgão à parte, o epidídimo. Então, o testículo vai até essa região aproximadamente. Então, cada uma dessas subdivisões internas recebe a denominação de lóbulo. Então, esses são os lóbulos testiculares. E cada lóbulo testicular
tem um canal enovelado no seu interior. Este canal que nós estamos observando aqui. Este canal, né, o túbulo, recebe o nome de túbulo seminífero. Sêmen, né, referente, então, à vesícula, aquela substância que é produzida, né, que contém os espermatozoides. Então, aqui vão ser produzidos os espermatozoides, e junto com os espermatozoides a gente vai ter uma secreção produzida pelas glândulas do sistema reprodutor, que vão, juntamente com os espermatozoides, formar o que a gente chama de sêmen. Né? Então, por isso, o túbulo seminífero, que vai produzir uma parte do sêmen, a parte principal, né, do sêmen, que são os espermatozoides. Eles estão indicados também aqui, os túbulos seminíferos. Aqui nós estamos vendo apenas um detalhe da parede de cada túbulo, né? Vejam que a parede do túbulo seminífero é bastante alta. Ela é constituída por um tecido, uma espécie de tecido epitelial estratificado, em que a gente vê as células se localizando umas sobre as outras, né? Como a gente já viu que é característico dos tecidos epiteliais estratificados. Esse tecido epitelial estratificado, que forma os túbulos seminíferos, ele constitui as células do que a gente denomina de linhagem germinativa, aquelas células que vão formar os espermatozoides. Cada uma dessas células arredondadas, que vocês estão vendo aqui, né, vai mudando de aspecto à medida que se aproxima da luz do túbulo, seria essa região aqui acima. Essas células vão se modificando até que elas formam os espermatozoides. A célula, o produto final, né, da linhagem germinativa. Entre as células da linhagem germinativa, vejam que existe uma estrutura diferenciada em alguns locais, né, como aqui e também aqui. Ela é uma célula mais alta que as demais, ela ocupa praticamente toda a altura da parede do túbulo seminífero, né? Vejam que ela tem um núcleo relativamente grande, esses dois núcleos mais triangulares aqui do esquema, e ela vai ser responsável por reter os espermatozoides. Vejam que os espermatozoides estão aderidos à superfície dela. Então, essa se chama célula de Sertoli, e ela vai ter um papel importante para manter os espermatozoides aderidos à parede do túbulo seminífero, até que eles estejam prontos maduros o suficiente, né, para serem lançados na cavidade do túbulo. Depois que eles forem lançados na cavidade desse túbulo seminífero, eles vão ser levados para o sistema de canais, que vai conduzi-los na direção da uretra, né? Passando pelo epidídimo, pelo canal deferente e finalmente chegando à uretra. Além dos túbulos seminíferos, nós vamos encontrar um tecido conjuntivo frouxo preenchendo os espaços entre os túbulos. Né? Esse tecido conjuntivo frouxo está representado aqui em azul, nessa região interna dos lóbulos, né? Dividindo os lóbulos entre si. Então, esse tecido conjuntivo frouxo, ele contém principalmente vasos sanguíneos, nervos, como a gente já viu em outros locais, né? Característico do tecido conjuntivo frouxo, mas ele tem uma estrutura diferente, né? Além disso, que é a presença de um tipo celular exclusivo dos testículos. É uma célula produtora de secreção hormonal, então uma glândula endócrina, né? Uma célula secretora endócrina. Essa célula secretora está representada aqui, o TI, né? Representa esse tecido intersticial, e a célula que produz, né, esse hormônio, essa célula endócrina, está representada aqui em rosa, com esses aglomerados de células representados no esquema em rosa. Né? Então, ficam no interior do tecido conjuntivo. Também são conhecidas pela denominação de células de Leydig. Além disso, assim como nós vimos lá nos ovários, aqui a gente também vai ter um tecido conjuntivo denso associado. Esse tecido conjuntivo denso forma
o envoltório externo do testículo. Também está representado em azul, né, no esquema, só que ele é mais espesso aqui no azul, né, a camada, né, externa ela é mais larga aqui na representação do que as divisões internas. Né? Então, as divisões internas dos lóbulos são no tecido conjuntivo frouxo e o envoltório externo do testículo é tecido conjuntivo denso. Como a gente viu, um tecido mais de sustentação, né? Com fibras colágenas, que vão dar mais firmeza, né? Para este órgão. Bom, nós trabalhamos o funcionamento do sistema reprodutor feminino na aula passada, né? E vocês viram que o sistema reprodutor feminino tem as suas funções reguladas pelos hormônios chamados de gonadotróficos, produzidos pela hipófise, né? Na parte anterior da hipófise ou adeno-hipófise. Uma atuação equivalente a gente vai observar aqui. Também os hormônios presentes na circulação feminina, né, que vão atuar sobre as gônadas femininas, vão atuar sobre as gônadas masculinas, né, o FSH e o LH. O hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Então, o hormônio folículo estimulante, embora, né, as denominações sejam semelhantes, né, a gente vai ver que existe semelhança também no funcionamento aqui, eles vão atuar sobre estruturas distintas, né, aqui no testículo. Né? Então, o hormônio folículo estimulante, ele vai aqui estimular a diferenciação das células que vão produzir os espermatozoides. Né? Então, as células do epitélio geminativo vão se diferenciando, passando por um processo de meiose, como a gente vai ver, né, em seguida, e vão dar origem, no final, a essa célula muito diferenciada, que é o gameta masculino, né, o espermatozoide. Já o hormônio luteinizante, ele vai ter uma atuação sobre aquelas células endócrinas, aquelas células presentes lá no interior do tecido conjuntivo frouxo, ou tecido intersticial, mas que são células produtoras de hormônios, né? São células de origem epitelial e que produzem hormônios. São as células intersticiais ou de Leydig, né? Então, essas células, elas vão produzir testosterona por influência do LH. Vocês devem lembrar que quando a gente observou lá nos ovários, o FSH estimulava os folículos a passarem por aquele processo de amadurecimento, né? Até que no final nós tivéssemos um ovócito pronto para ovulação. E o LH estimulava o desenvolvimento do corpo lúteo, né? Por isso o nome é hormônio luteinizante. Também era responsável pelo processo de ovulação, né? O LH. Então, as funções aqui são semelhantes, né? Porque o FSH vai estimular a produção dos gametas também, enquanto que o LH vai influenciar aqui a produção do hormônio sexual masculino. Né? Lá no ovário, a gente viu que o LH influencia o desenvolvimento do corpo lúteo, que, por sua vez, é uma glândula endócrina também, né? Produtora da progesterona, principalmente. Bom, quando a gente tem, né, no caso do sistema reprodutor feminino, né, algumas fases do ciclo que tem mais FSH ou mais LH, a gente vai ter variações na estrutura do ovário e na estrutura do útero também. Né? Aqui, no caso do sistema reprodutor masculino, isso não ocorre. A gente vai ter níveis na circulação semelhantes de FSH e LH, né? Tem a ver ciclos, mas vai ter também, às vezes, a necessidade de inibir a produção desses hormônios, quando houver uma grande quantidade de hormônio masculino, por exemplo, na circulação. Então, existe aquela regulação através de um feedback, como acontece com as glândulas endócrinas em geral. E em relação, então, à produção dos espermatozoides, a gente vai ver agora, nesses slides, que existem duas etapas diferentes, né, de diferenciação para que os espermatozoides sejam produzidos. E existem algumas diferenças quanto à forma como eles são produzidos em comparação com o desenvolvimento dos ovócitos, por exemplo. A primeira diferença que nós temos na gametogênese masculina
é que os espermatozoides eles podem ser produzidos ao longo de toda a vida reprodutiva, né, do homem, ao contrário do que acontece com o organismo feminino. Então, nós temos no sistema reprodutor masculino a presença de células que podem dar origem a novas células primordiais, que são as espermatogônias, num processo de mitose, né, que é o que está representado nesta parte aqui da imagem, né, do sistema, de uma forma contínua. Né? Pode haver uma redução, em geral acontece uma redução, né, na velhice, mas ainda assim, ainda existe a possibilidade de produção de novos espermatozoides. E aqui, a partir dessa ilustração, né, a partir dessa imagem, a gente pode observar nessa região, aqui nessa parte, né, da imagem, a produção dos espermatozoides a partir da diferenciação das espermatogônias. Né? Então, vão acontecendo as divisões do tipo meióticas, né? Então, a gente vai ter a produção da redução de cromossomos no interior dessas células, até que a gente tenha a formação de uma célula com a presença, né, de um número reduzido de cromossomos, metade do número de cromossomos da espécie, para que quando aconteça a fertilização, ocorra, né, o reestabelecimento, né, do número cromossômico de uma célula diploide. Né? Então, assim como os ovócitos, que são haploides, metade do número cromossômico da nossa espécie, né? Da mesma forma, os espermatozoides também são produzidos por esse processo de meiose, né? Para que no final a gente tenha células haploides também, como resultado, né, do processo de gametogênese. Uma diferenciação importante é que quando a gente observou lá a gametogênese feminina, a gente viu que para cada para cada ovócito, né, que a gente tinha produzido, ele foi produzido a partir de uma espermatogônia, né, de uma ovogônia, né, uma célula primordial. Aqui, no caso das células masculinas, cada espermatogônia vai produzir 4 espermatozoides. Né? Então, a gente tem um número maior de células sendo produzidas a partir de uma mesma célula primordial. No caso da gametogênese feminina, apenas um ovócito, né? Apenas uma célula, como produto final, a partir de uma ovogônia. E para o espermatozoide, 4 espermatozoides para cada espermatogônia. Como é o processo normal, né, de produção na meiose, né? A gente tem a partir de uma célula, depois que ela entra em divisão, a formação de 4 células. O que acontece lá na formação dos gametas femininos é que, embora as células sejam formadas, elas não são aproveitadas. Apenas o ovócito, né, vai dar origem ao óvulo, e a gente vai ter, então, uma redução do número de células viáveis. Mas aqui isso não acontece. Bom, o que nós podemos ver também aqui nessa imagem? A gente vê um corte histológico mostrando os túbulos seminíferos, né, cortados transversalmente. Então, vejam como o epitélio dos túbulos seminíferos é bastante alto, né? Então, essas células que a gente está observando aqui no esquema, elas vão ocorrendo aqui na parede do túbulo. Existe uma cavidade principal em cada túbulo, e quando os espermatozoides estão já maduros, eles são lançados no interior dessa cavidade. Entre um túbulo seminífero e outro, a gente encontra o tecido intersticial, né? O tecido conjuntivo frouxo, preenchendo, então, espaços. Nessa etapa aqui do processo de formação de espermatozoide, a gente vê como a célula que vai dar origem a ele, que é chamada de espermátide, ela vai se alterando até constituir essa célula de estrutura diferenciada que é o espermatozoide. Então, cada espermátide, vejam aqui na esquerda, né, é uma estrutura, uma célula arredondada, né, com um núcleo esférico, e aquelas organelas comuns que a gente encontra nas células dos animais. E à medida que esse processo vai acontecendo de diferenciação,
ela vai perdendo o seu citoplasma, vai se tornando uma célula mais alongada, né? Cada vez mais alongada, e vai adquirindo uma estrutura que vai permitir que o espermatozoide seja móvel, né? Ele tenha mobilidade, que é o flagelo. Né? Então, veja que durante esse processo que a gente chama de espermiogênese, a gente tem a produção dessa diferenciação de uma célula da linhagem germinativa, que é a espermátide, se diferenciando em um espermatozoide. Vejam que o núcleo vai se alongando muito, né? Tornando bastante alongado. Uma grande quantidade de mitocôndrias permanece no interior do citoplasma, né? Que vai fornecer energia ao batimento do flagelo. E aquela parte da extremidade da célula, né? Onde existe o núcleo, ela é denominada, então, de cabeça. Né? Então, nós temos uma cabeça contendo o núcleo e a cauda do espermatozoide que contém o flagelo. Nessa região da cabeça, né, onde existe essa estrutura chamada de astrostoma, a gente tem o acúmulo de várias vesículas que contêm enzimas e que vão ser responsáveis por alterar a estrutura do ovócito para que o espermatozoide possa colocar no interior do citoplasma do ovócito seu material genético. Não apenas o material genético aqui do núcleo do espermatozoide vai ser liberado no interior do ovócito.